E hoje o cotidiano está aqui na Escola Terra Brasil, início de ano letivo, um momento tão esperado por todos, né, Magda? Muito esperado e muito preparado por parte da escola. Sim, e por parte da casa também, dos familiares, porque a criança compra uniforme, compra material escolar e faz não sei o quê, e escolhe o estojo, né? É um momento mágico. Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, a escola ocupa um lugar de muito destaque para as crianças e para os adolescentes e para os jovens. Afinal, na escola se abre um mundo de possibilidades, inclusive de interações muito difíceis de acontecerem hoje em dia fora da escola. É verdade. Todos os pais trabalham, as cidades oferecem maiores ou menores perigos e os pais se preocupam com isso. Sim. E a escola, de uma certa maneira, ainda é um dos poucos lugares protegidos, Ana. Sim. Apesar das crianças enfrentarem grandes desafios, elas sentem que aqueles desafios contam com um olho do adulto para ver de que maneira eles estão transcorrendo. Então, é um lugar especial para as crianças. Com certeza. E eu lembro, assim, da minha época, né, de escola, e que a gente entrava de férias, e a gente falava, ai, que bom, vamos entrar de férias, né, vou ficar longe da escola. Mas passava, assim, sei lá, uma semana já ficava assim, nossa, mas quando voltam as aulas, né? Essa expectativa, o que demonstra bem isso que você falou, né? Essa vontade de dar uma parada naquela rotina, mas logo o desejo de retomar tudo aquilo que é tão importante, tão gostoso. Porque a rotina, para os adultos e para as crianças, tem um significado e até um sentido diferente. Né? A rotina para o adulto, ela normalmente é massacrante. Você não consegue escapar dela de maneira nenhuma. E, além disso, a rotina ela está muito atrelada ao mundo do trabalho e da responsabilidade do adulto. E de uma coisa que ele não pode fugir, que ele é não obrigado a pode fazer. fugir, exatamente. Depois de um certo tempo, nós precisamos sair dessa rotina. Não ter horário para acordar, não ter horário para levar a criança para a escola, não ter horário para almoço e para tantas outras tarefas que a gente tem ao longo do dia. A criança, espera-se, né? Seria desejável que não tivesse uma rotina tão desgastante e tão rígida quanto essa. Mas, para a criança, a rotina é importante para o desenvolvimento. A rotina da criança estrutura a criança, além de auxiliá-la a ter uma dimensão de tempo, muitas vezes uma dimensão até do espaço, indispensável para todas as outras aprendizagens que vão se dar na vida. Eu fico pensando, Ana, muitas das questões que hoje em dia são chamadas de dificuldades de aprendizagem, provavelmente não seriam se a vida da criança fosse um pouco mais estruturada, ou seja, com uma rotina, com ambientes tranquilos e que respeitassem o ritmo da criança. E essa é uma grande pergunta que fica para os estudiosos. Até que ponto essas dificuldades de aprendizagem são de fato de aprendizagem ou reflexo disso tudo. Ou reflexo de uma vida que talvez não seja o melhor dos ritmos para as crianças. Porque a gente cresceu com essa questão, né? Eu cresci assim, eu tinha o horário para fazer o dever de casa, depois tinha o horário do almoço, antes do almoço eu não podia comer besteira, entre aspas, depois tinha a hora do lanche, tinha a hora de ver a televisão. Isso é uma rotina infantil, essa questão de organização diária. Olha, você vai chegar em casa, eu tinha que tirar o uniforme. Hoje eu vejo criança que chega e vai tirar o uniforme na hora de dormir. Mas se eu fizesse isso, não. Eu chegava em casa, tirava o uniforme, ou tomava um banho não, e punha uma roupa que a gente chamava de ficar em casa, né? Tirava o uniforme. Tinha uma estrutura. Isso é uma rotina? Isso também é uma rotina. Mas você falou a palavra mais importante do que rotina. A gente tinha uma estrutura, né? Nós sabíamos que para almoçar tínhamos que lavar as mãos, sentar à mesa, esperar que as outras pessoas sentassem,
Normalmente que mais pessoas estivessem servidas antes de começar a comer. Sim. A gente lembrava que talvez um não estivesse presente, mas precisaria comer depois. Sim. Então não se esquecia de deixar a comida para aquela pessoa que estava ausente. Sim. Depois do almoço a gente podia fazer algumas coisas. Olha, que significado, inclusive as coisas tomam. Não pode ser feito tudo a qualquer hora, porque até na nossa vida de adulto, A gente não pode. a gente não pode. E isso muitas vezes traz para adultos um sofrimento enorme. Não será porque não foram acostumados que a vida em sociedade imprime um ritmo que, queiramos ou não, por mais diferentes que sejamos daquele sistema no qual a gente está inserido, de uma certa maneira, a gente tem um mínimo de necessidade de estar inserido? Sim. E aí a gente poderia falar agora, nesse momento, já que a gente está no início de um ano, em que a gente sempre busca melhorar as coisas, né, relacionadas ao ano anterior, continuar com coisas boas que a gente conquistou, fazer isso, fazer parte da família, a rotina da criança, fazer, de repente, os pais repensarem nessa questão da importância dessa rotina e da importância de entre aspas, exigir, mas não é exigir, que eu faço, ele tem que fazer o que eu quero, que eu sou o pai e a mãe, não é isso, mas é essa parte de educação, de mostrar. A gente estava falando aqui antes, uma criança pequena, de 4 anos, ela não tem ainda, ela não sabe o que é bom para ela totalmente, né? Como é que fica essa questão daqueles pais que, não, mas ela é autêntica, ela já sabe o que ela quer comer a bala antes do almoço, ela vai comer porque ela sabe o que ela quer. Como que fica isso, gente? Isso eu estou dando um exemplo, mas esse mesmo exemplo serve para 1000 coisas, né? Um frio danado, a criança quer sair de camisetinha e vestidinho. Mas ela é autêntica, ela vai sair assim, aí a criança pega uma gripe. Até onde vai essa autenticidade, né? Essa personalidade forte que vai levá-la para um futuro brilhante porque ela conquista as coisas que ela quer? Ou a falta mesmo de um empenho do adulto mostrar esse caminho, outros horizontes, enfim. Ana, eu acho que hoje em dia nós fazemos uma grande confusão, inclusive com o significado das palavras. Né? A autenticidade não está ligada a fazer o que bem entende. A autenticidade está ligada, sim, a você saber o que você escolhe, bancar a sua escolha e as consequências dela. E hoje em dia isso se perdeu, causa e consequência. Sim. E a questão da rotina e dos pais saberem que eles são os adultos, as pessoas com mais experiência, eles têm que assumir isso. Né? Uma criança não sabe, por exemplo, ao que ela está exposta se ela quiser sair de maiozinho num frio de 10, 12 graus ou numa noite chuvosa. O pai e a mãe sabem. E ela teimar que quer ir, na minha maneira de ver, não pode ser chamado de autenticidade. Pode ser chamado de rebeldia, de querer bater o pé e até de uma outra questão mais importante. Quem é que vai me mostrar aquilo que eu preciso fazer? Porque criança também cresce né? pelo exemplo e também testa para ver se a intenção daquele adulto é aquela da primeira fala. Né? Nós estamos submetidos a um determinado tipo de autoridade na vida cotidiana. Você não entra num banco no horário em que você quer. Você muitas vezes não é atendido num hospital sequer no horário que você precisa. Sim. Como é que vamos criar as crianças desconhecendo os limites, a ordem da convivência social?
convivência social pressupõe eu preciso esperar a minha vez, eu não posso passar o sinal vermelho, eu não posso furar a fila, eu não posso interromper quando as pessoas estão falando, eu não posso fazer os meus pagamentos e a minha programação no dia diferente que aquilo está feito. Às vezes eu penso assim, gente, o mundo está perdido. Não tá, não, Ana. A gente vê tanta coisa, Magda, que a gente fala assim, gente, tipo assim, como que a gente vai dar uma girada nisso, né? Pois é. Eu penso que muitas vezes a gente tem mais afirmações do que perguntas. Entendi. E talvez seja tempo da gente olhar e fazer perguntas. Sim. Ao invés de dar respostas. Sim. E encontrar respostas que tenham a ver com a nossa análise, com a nossa experiência adulta, com a nossa vivência e, sem dúvida nenhuma, com os nossos valores. Uhum. Imaginem uma terra sem pessoas que tenham a noção que vivem em sociedade, que vivem com um outro. E que cada um faz o que quer. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente já sabe que não está dando certo. Sim, a gente vê muito por aí, né? Sim. Então, olha, gente, para começar o ano, a gente pensou nessa pauta de falar um pouco dessas questões que eu acho que estão aí para todo mundo, né? Não está, às vezes, na sua família, mas está na família de alguém que você conhece, ou está, de alguma maneira, aí, de algum jeitinho dentro da sua casa. E a gente repensar, porque final de ano, início de ano, sempre tem essa característica, né? De reflexão, de mudança, de transformação, pelo menos o desejo de... Né? Então, a gente tem alguns meses aí pela frente para, de repente, pensar nessa questão da rotina, na importância da rotina da criança. A escola é grande responsável, né, pela rotina, por levar isso para a criança. E vocês de casa são os grandes responsáveis por levar a rotina para dentro da sua casa também, né? Então, Magda, mais uma vez, super obrigada. Quer finalizar, falar alguma coisa para finalizar? Ana, eu gostaria de reforçar isso que você acabou de dizer. É importante a gente parar e pensar que a rotina não é tão e simplesmente uma coisa chata e escravizante. Uhum. Pelo contrário, muitas vezes a rotina é libertadora. E a gente se esquece disso. Né? Olha, essa é para pensar. Obrigada.